Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de correções. E na maratona de hoje, nós vamos dar continuidade ao livro A Conquista de Língua Portuguesa, Práticas e Acompanhamento de Aprendizagem do segundo ano. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e coloca aqui embaixo nos comentários o que você quer ver aqui no canal, tudo bem? Bom, vamos continuar então para a próxima página. Aí aqui a gente está na página 94, né? Porque na aula passada a gente parou na 93. Aqui a gente tem algumas explicações sobre o X, né? Então, essa parte aqui você já leu na sua casa. E aí tá falando assim: releia as palavras destacadas observando o som que a letra X representa em cada uma delas e complete. Então, aqui a gente tem de verde o X representando o som de CH. Então, aqui a gente tem xícara, deixo e xilofone. Aqui, no verde água, aqui a gente tem o X com som de Z. Então, nós temos exagerado, exigente e exemplar. Aqui no roxinho, a gente tem o som de X. Porque, olha só, a letra X tem vários sons. Aqui a gente tem esse som de X. Então, a gente tem oxigênio, pirex e tórax. E no rosinha é o som de S. Então, nós temos máximo, próximo, exploro e explicação, tá bom? Então, tá. Agora, a gente tem informações sobre o jabuti, que você já leu aí na sua casa. Aí diz o seguinte: complete a informação a seguir usando os antônimos das palavras em destaque no texto. Então, a carapaça do jabuti é leve e por isso ela anda rápido. Letra B. Ao substituir as palavras em destaque por antônimos, as informações ficaram incorretas. Prestem atenção, a gente já viu nas aulas anteriores o que são antônimos. Antônimos são palavras contrárias. Por exemplo, rápido é o contrário de devagar, tá? Então, isso que são antônimos. Só para relembrar vocês aí. Aqui nós temos alguns anúncios, né, para conscientizar. Então, aqui a gente tem, né, falando sobre o ponto final, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação, que você já leu aí na sua casa e também eu já expliquei em aulas anteriores. Então, olha só, leia o anúncio. Aqui é o dia D, dia de combate à dengue, todos somos responsáveis, faça a sua parte. Letra A, observe a frase destacada em vermelho no anúncio e essa frase é afirmativa, né? Porque aqui tá falando que é o dia D, é o dia da dengue, de combate à dengue, né? E vocês estão vendo ali em vermelhinho que tá com um ponto final ali. Então, sempre que a gente tem ali um ponto final, nós temos uma frase afirmativa, ok? Peraí, deixa só eu tirar isso daqui que eu apertei sem querer. Vamos pro próximo. Transforme essa frase em uma frase interrogativa. Você lembra que frases interrogativas são quando a gente precisa fazer pergunta. Então, olha só, todos somos responsáveis? Aqui a gente está usando um ponto de interrogação. Letra C, copie do anúncio a frase exclamativa. A frase exclamativa é faça a sua parte, né? Porque está exclamando, olha o ponto de exclamação aqui. 2. Sublinhe as frases a seguir usando lápis de cor de acordo com a legenda. Então, você vai usar o verde para frases afirmativas e vai usar o azul para frases negativas. Então, olha só. Os moradores fizeram a sua parte no combate à dengue. Isso é uma frase afirmativa. Eles fizeram a parte deles. Então, aqui você vai sublinhar de verde. Letra B. Os moradores da cidade não fizeram a sua parte no combate à dengue. Então, na letra B, você vai sublinhar de azul. Nessas frases, que palavra marca a diferença entre a frase afirmativa e a frase negativa? Aqui a gente tem a palavra não. Próximo.
Efetue as frases a seguir observando os seus sentidos e as expressões das crianças. Então, olha só. Fiz toda a lição de casa. Isso é uma exclamação. Então, a gente vai colocar ponto de exclamação. Será que eu fiz toda a lição de casa? É uma pergunta. Então, ponto de interrogação. Fiz toda a lição de casa. Isso é uma afirmação. Ela está dizendo que realmente ela fez. Então, aqui a gente põe o ponto. Próximo. Aqui a gente tem algumas palavrinhas dentro do quadrinho. E aqui tem uma explicação sobre o sinal de cedilha, que vocês já sabem que é essa cobrinha que fica aqui embaixo da letra C. E agora preencha os quadros. Palavras com C cedilha e palavras com C normal. Com C cedilha, então, nós temos lençol, criança, louça, cabeça e março. Palavras com C, nós vamos ter touca, música, marca, louco e tranca. Aqui vai ser uma resposta pessoal, porque você vai precisar escolher uma palavra de cada grupo para formar uma frase. Por exemplo, aqui, apesar de ser uma resposta pessoal, eu vou ajudar vocês dando uma sugestão. Então, por exemplo, eu sou uma criança muito feliz. Eu gosto de ouvir música sempre no final da tarde, tá? São 2 exemplos, mas é uma resposta pessoal. Você vai escolher a palavra que você quiser e a frase que você quiser, mas você também pode seguir a minha sugestão, tá bom? Se você quiser. Aqui a gente tem uma mensagem no celular e a gente precisa sublinhar as frases de acordo com a legenda. E depois a gente precisa escrever aqui no quadradinho o sinal de pontuação usado nessas frases. Então, olha só. Aqui o que eu tenho? Frase afirmativa. A gente tem aqui, ó, esse traço inteiro, fininho. Quando for uma frase negativa, a gente vai ter esse traço mais grossão aqui. Quando for uma frase interrogativa que estiver fazendo uma pergunta, você precisa sublinhar assim, um tracinho em cima e um tracinho embaixo. E quando for uma frase exclamativa, você vai usar o tracejado. Então, vai ficar assim, ó. Tive que comprar ração pro Rex. Aqui ele tá afirmando, ó. O levado não quis comer a ração que o veterinário receitou para ele emagrecer. Dá para acreditar nisso? Esse dá para acreditar nisso é uma pergunta, é uma frase interrogativa. Mas vai ser só por essa semana. Olha aqui a exclamação. Ele terá de perder peso e se acostumar com a ração correta. Aqui também nós temos uma exclamação. Aí aqui nos quadradinhos, então a gente vai ter o ponto. Aqui também nós vamos ter o ponto. Ponto de interrogação e ponto de exclamação. As frases afirmativas e negativas, nós usamos o ponto. Interrogativa, ponto de interrogação, exclamativa, ponto de exclamação. Então, vamos agora lá para a página 100, onde a gente vai ver aqui as frutinhas, tá? De acordo com o som que elas representam pela letra C. Então, aqui a gente tem acerola, carambola, caju, cereja, maracujá e murici. Ah, olha só, representa o mesmo som que a palavra cigarra. Olha só, a palavra cigarra tem esse som, ó, né? Tem um som de S, né? Então, a gente vai ter acerola, cereja, murici. Aqui, nós vamos ter as palavrinhas que representam o mesmo som que em cavalo. Então, olha só, carambola, caju, maracujá. Beleza? Lá na página 101. Opa, desculpa. De vez em quando eu dou umas tossidinhas, mas faz parte. Olha só. Pinte da mesma cor os retângulos que possuem palavras da mesma família. Então, aqui, ó. As palavras da mesma família são círculo, circular, cientista. Ó, essas vocês vão colorir da mesma cor, tá? Ciência, cerca, cercado,
cesta, cestinha. E aí percebam, vocês vão ter que colorir as duplas. Eu acho que eu não expliquei isso, então vamos voltar para eu explicar. Ó, círculo e circular são da mesma família. Então, você pode colorir aqui de roxo os dois, por exemplo, tá? Só um exemplo. Você vai escolher a cor, tá bom? Então, essa duplinha vai ser de uma mesma cor. Aí, cientista e ciência, cadê ciência? Aqui, ó. Cientista e ciência é outra família. Então, você vai colorir de rosa, por exemplo, tá? Você escolhe a cor. Cerca e cercado, você vai colorir de laranja, por exemplo. Cesta e cestinha, de verde. Cebola e cebolinha, de vermelho, por exemplo. E centena e cem de cinza, por exemplo, tá bom? Então, tudo isso aqui vai ficar colorido. Cada dupla você vai colorir de uma cor, tá? Bom, aqui no 4, complete as frases com palavras da atividade anterior. Então, hoje eu ganhei uma nota de R$100. Ele é um cientista famoso e fala em nome da comunidade científica do país. Descascar cebola me faz chorar, então eu uso cebolinha verde. Edu foi o cestinha do jogo e ele fez 30 cestas na partida. Agora, leia as duplas de palavras e depois a gente vai pintar as letras que transformam essas palavras. Então, você vai colorir aqui, ó, as letrinhas C, da palavra louca, tranca, forca e marco. E você vai colorir também, aqui do outro lado, as letras C cedilha. Então, louça, trança, força e março. Vamos para o próximo, lá na página 102, nós temos aqui os nomes das figuras usando C ou C cedilha. Então, nós temos cenoura, açaí com C cedilha, balanço, pincel, bacia e coração. Balanço, coração, essas palavrinhas, elas possuem o C cedilha. Vale lembrar, vou explicar para vocês uma regrinha. A gente nunca começa uma palavra com C cedilha, tá bom? Então, se você estiver vendo uma palavrinha que tem o C cedilha aqui logo no começo, isso não existe na língua portuguesa, tá errado, tá bom? Então, vamos lá para o próximo aqui. Aqui a gente tem um texto que vocês vão ler e vão copiar. Então, você vai copiar assim. Aqui não tem muito o que explicar. Então, vamos lá para 104. Aqui também a gente vai ter que substituir a estrelinha por C ou C cedilha. Então, como que a gente vai fazer? Vai ficar assim, ó. Um abraço com C cedilha pode mudar o dia de alguém. Abrace quem você ama e espalhe carinho e alegria. Então, vai ficar desse jeitinho aqui, tá bom? Abraço com C cedilha, você com C normal, aqui o carinho também com C normal, tá bom? Bom, aqui a gente tem informações sobre imagens que poderiam fazer parte de um livro de artigos de divulgação científica, tá? Aí, quais dessas imagens que você acha, né, que a gente pode marcar como imagens que poderia fazer parte de um livro de artigo, né, de divulgação científica? Então, aqui, ó, a gente pode marcar aqui, essa imagem aqui tá muito real. Essa imagem não é uma imagem real, é uma imagem de computação gráfica, é uma imagem de 3D, né? Então, sempre que a gente for pensar em artigo científico, a gente precisa de imagens reais para poder transmitir informações. Então, eu posso marcar esse também, tá? Se eu marcar essa girafinha, por exemplo, isso aqui não poderia fazer parte de um artigo científico. Por quê? Porque essa imagem não é uma imagem real. É uma imagem feita na internet, ela não é uma imagem real. E aqui também não é uma imagem real. Então, para artigos científicos, teriam que ser imagens reais para poder transmitir informação e explicar melhor sobre esses bichinhos aqui. Bom,
Aqui a gente vai completar com C ou com QU, tá? E depois a gente vai copiar. Então, vai ficar quiabo com QU, quitanda, parque, música com C, caminho, basquete, maracujá, comida. E nessas palavras, as letras C e QU representam o quê? Elas representam o mesmo som. Se eu falar, por exemplo, parque, e se eu falar caminho, elas estão representando exatamente o mesmo som, só que com letras diferentes. Nessas palavras, quais letras você viu depois da letra C? Depois da letra C, a gente tem o A, o O e o U. 107 agora. Leia as palavras orelha e hortelã. Essas palavras, elas começam com o mesmo som? Sim. Tanto é que, às vezes, até adulto se confunde e fica pensando, será que essa palavra tem H ou não tem H, né? Como, por exemplo, helicóptero. Será que helicóptero tem o H ou será que ele não tem o H? Então, o H, ele é um som neutro, então, por isso, essas palavras começam com o mesmo som. Orelha, hortelã. E elas começam com as mesmas letras? Não. Percebe que na língua portuguesa a gente tem muito isso? Às vezes a gente tem o mesmo som, mas as letrinhas, elas são bem diferentes. Então, olha aqui. Circule a primeira sílaba de cada palavra. Homem, você vai circular o H-O. Harpa é o H-A-R. Hiena, o H-I. Helicóptero, H-E. E aqui a gente tem olho, armário, ioiô e edifício. Então, você vai circular essas letrinhas aqui. Escreva as letras que aparecem depois de H nas palavras do primeiro grupo. Então, a gente tem o A, o E, o I e o O. Letra B. Se fosse retirada a letra H, o som inicial dessas palavras continuaria o mesmo? Sim. Por exemplo, se eu tirar o H do hiena, você vai ler hiena, do mesmo jeito. Se eu tirar o H aqui do helicóptero, você vai ler helicóptero, do mesmo jeito. Então, sim, o som continuaria a mesma coisa. Lá na página 108, agora a gente tem esse pequeno textinho que você já leu na sua casa, tá falando um pouquinho, né, sobre o pinguim imperador, que você já leu aí na sua casa. Aí, olha só, os artigos de divulgação científica geralmente são divididos em partes para facilitar a leitura. Escreva o título do artigo. O título é Um Pássaro de Fraque, o pinguim. Os subtítulos do artigo, olha, aqui nós temos o título, que é a parte principal, né, do nome do texto. Os subtítulos são estes aqui, né? Então, vamos lá. Então, olha só. Aqui, peraí, onde que eu parei? Aqui, ó. Então, olha só, os subtítulos são: quem é? Como são suas penas? Como vive? Como se comporta? No 3, existe relação entre a aparência dos pinguins e o título do artigo de divulgação científica? Explique. Então, sim, você vai escrever, né? Lembra, quando a gente vai começar uma frase, início de frase, letra maiúscula. Então, você vai colocar sim com S maiúsculo. Então, sim, pois a aparência do corpo do pinguim lembra um fraque. B, os pinguins são aves. O que eles têm em comum com outras aves? Tem o bico, as penas, as asas e 2 pés. 4. As asas dos pinguins servem para nadar. 5. Sublinhe com a cor indicada uma informação que você já sabia e foi confirmada pela leitura do artigo. Então, você vai lá no texto, vai pegar o lápis azul e você vai sublinhar embaixo, assim, uma informação que você já sabia sobre o pinguim.
Isso não tem como eu te ajudar, porque cada aluno tem que fazer a sua resposta individual. Eu não tenho como saber o que você sabe e o que você não sabe. E o verde são informações, né, que você não sabia e você aprendeu com a leitura do artigo. Então, você vai sublinhar assim embaixo, ó, com o seu lápis de cor verde. Bom, lá na página 110, a gente tem mais um pouquinho de artigo, só que dessa vez falando sobre os pequenos vampiros, tá? Que são os piolhos. Sim, os piolhos são pequenos vampiros, porque eles gostam de dar uma sugadinha no sangue, né, gente? Então, olha só, sublinhe as palavras em que a letra C representa o mesmo som que a letra K. Então, ó, cabelos, ficam, escorregar, couro, cabeludo, comer e picada. Essas palavrinhas, a letrinha C, tem o mesmo som da letra K, tá bom? Então, você vai sublinhar essas daí. Circule a palavra na qual a letra C não representa o mesmo som que a letra K. Qual é o som representado pela letra C nessa palavra? Então, aqui a gente tem descem, tá? Descem, olha só. Tá com SC aqui, ó, descem. Então, a letra C, nesse caso, está representando o som da letra S no início das palavras. Beleza? Tá bom, prof. Então, vamos lá para o 7. Releia estas palavras do trecho do artigo. Pequenos e querem. Que som as letras em destaque representam? Então, aqui a gente tem o mesmo som que a letra K. Complete as palavras a seguir com C ou QU. Líquido, cobertor, aquele, casaco e queimada. Próximo. Leia em voz alta as palavras havia, hoje e hora. A letra H é pronunciada? Não. É a mesma coisa de helicóptero, que eu te dei o exemplo agora há pouco. A gente não pronuncia a letra H, tá? Mas o que aconteceria com o som inicial dessas palavras se fosse retirada a letra H? Imagina que eu tampo a letra H aqui, ó. O que ia acontecer? O som ia continuar o mesmo, né? Então, você vai marcar aqui, ó. Se eu tirasse a letra H aqui, ó, você ia ler havia do mesmo jeito. Se eu tirasse o H daqui, você ia ler hoje do mesmo jeito e a mesma coisa com hora, tá? Então, o som continuaria o mesmo. 10. Acrescente a letra H inicial quando necessário. A palavra urgente não tem a letra H. Helicóptero tem, higiene tem, hotel tem, humano também leva a letra H. Erva não tem a letrinha H. Ouvido também não. Orelha também não. E hábito tem a letrinha H. Agora a gente precisa distribuir as palavras a seguir nos quadros de palavras da mesma família. Então, aqui a gente tem a família do habitar e do hábil. Então, habitar, a gente vai ter habitação e habitado. E hábil, a gente tem habilidade e habilidoso. 12. Marque um X na resposta correta. Nas palavras da mesma família, o H inicial se mantém. Ele se mantém. Então, vamos lá para o 112 agora. Aqui a gente tem uma ficha técnica falando um pouco sobre a orca, né? Que é aquele animalzinho, ó, maior de todos os golfinhos. Você já leu aí na sua casa. Bom, aí o que a gente precisa fazer aqui? Sublinhar as letras com L de acordo com a legenda. Então, aqui, ó, de verde, você vai fazer o seguinte, ó, você vai sublinhar de verde a letra L, que representa o mesmo som que a letra U. Então, todas as vezes que você vê a letrinha L representando o som de U, você vai sublinhar de verde. E o azul aqui, você vai sublinhar de azul a letra L, que representa o mesmo som que a letra L de lata, por exemplo, tá? Então, olha só, vou te dar um exemplo aqui, ó. Animal. Olha só, você não lê animal, você não fala esse L, você fala animal, né? Então, aqui você vai sublinhar com o lápis de cor verde, porque esse L está representando a letrinha U.
golfinhos. Você não lê golfinhos, você lê golfinhos. Então aqui é verde. Principal é verde. Dorsal é verde. Alta é verde. Agora aqui, ó, larga. Ó, você tá jogando a língua lá no céu da boca para falar larga. Então aqui já vai ser azul. Mil, verde, porque você tá falando como se fosse a letrinha U. Quilos, agora você jogou a língua lá no céu da boca para falar quilos. Então aqui é azul. E daí você vai fazer isso com gelado, que também é azul. Alimentação, que é azul. Lulas é azul. Leões marinhos é azul. Baleias e familiares também você vai sublinhar de azul. Agora, a gente tem o uso de barras para marcar onde deve ter parágrafo no texto. Então, a gente sabe que quando a gente inicia um texto, a gente inicia com parágrafo. Esse texto tá todinho sem parágrafo, sem nada. Então, coloco uma barrinha aqui, porque o parágrafo tem que estar aqui, né? Aqui também deve haver um outro parágrafo. E aqui também tem que ter outro parágrafo. E agora, reescreva o texto fazendo os parágrafos que você indicou. Então, vai ficar aqui, ó, o beija-flor, você vai fazer um parágrafo. Opa! A plumagem desse pássaro, você vai fazer um parágrafo aqui. O voo dessa pequena ave, você também vai fazer outro parágrafo aqui, ok? Vamos lá para 114, então. Leia os versos e complete a palavra. Bicho-papão sai de cima do telhado, deixa meu filhinho dormir sossegado. Sem a letra H, a palavra que você completou seria a mesma? Por quê? Se eu tirar esse H daqui, gente, não vai ficar bicho. Então, a resposta é não. Porque se eu tirar a letra H, vai ficar como? Bico-papão. Então, aqui, o H faz muita diferença. Ele é muito importante aqui nessa palavrinha, tá bom? Bom, 4. Leia as duplas de palavras e escreva no quadrinho azul o número de letras e, no verde, o número de sons de cada palavra. Então, cama. Cama tem 4 letras e tem 4 sons. Chama, 5 letras e 4 sons. Fila, 4 letras e 4 sons. Filha, 5 letras e 4 sons. Sono, 4 e 4. E sonho, 5 e 4. As palavras de cada dupla... Aí, sobre a questão do som, também já tem aula aqui no canal. Já expliquei para vocês várias vezes sobre os sons que as palavras fazem, tá bom? Então, é só dar uma olhadinha aí. Aí, na letra A, as palavras de cada dupla têm o mesmo significado? Não, elas não têm o mesmo significado. Porque sono é uma coisa, sonho é outra. Fila é uma coisa, quando eu coloco H, vira filha. Cama é uma coisa. Se eu colocar o H nessa palavra, ela vai virar chama. Então, não. Letra B. Em cada dupla, qual letra faz com que as palavras sejam diferentes? É a letra H, que eu acabei de mostrar para vocês. Bom, aqui a gente precisa descobrir qual é essa cantiga. Então, essa cantiga é aquela musiquinha. Fui ao mercado comprar café e a formiguinha subiu no meu pé. Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Aqui a gente tem aquela cantiga, só que a gente precisa fazer barrinhas para separar as palavras, porque essa cantiga tá toda esquisitona. Então as palavrinhas estão todas grudadinhas. Então eu vou deixar assim, aí eu quero que você pause o vídeo, porque aqui não tem nem muito o que explicar. Aqui a gente só precisa realmente colocar a barrinha para separar as palavras. Então, dá um pause no vídeo para você conferir exatamente aonde você precisa colocar a sua barrinha, para ver se você fez certinho aí no seu caderno, tá bom? Bom, agora escolha uma das estrofes e reescreva os versos dando espaço entre as palavras. Então,
essa parte aqui, ó, você vai desconsiderar, tá? Você vai escrever, por exemplo, aqui, ó. A gente pode pegar esse exemplo aqui, ó, tá? Então, dá um pause no vídeo. Essa parte de cima não copia, gente, tá? Não é para fazer isso aqui, tá? É só aqui, ó, do fui até o subir, tá? Essa parte todinha aqui você pode copiar. Vamos lá para 116, então. Aqui a gente tem versos de parlendas que foram escritos sem espaço. E aí a gente precisa dar espaço. Então, olha só. Tigelinha de água fria. De água, né? Separa o de e o água. Quem te pôs na prateleira vai ficar quem te pôs na prateleira, separado. Foram os olhos de Maria, os olhos. Que chorou segunda-feira, que chorou. Bananinha pintadinha, bananinha pintadinha. Quantas pintas você tem? Você tem. Você tem 99 e 9. Falta uma para 100. Uma para. Facinho esse, né? Bom, aqui a gente tem um pouco falando, né, informações sobre a areia movediça. Será que ela realmente existe? Então, aqui a gente tem, né, esse textinho que você já leu aí na sua casa. Tá explicando um pouquinho sobre a areia movediça, mostrando as dunas do deserto do Saara. E aqui embaixo tem alguns significados de palavras. Aí lá na página 118 a gente começa a analisar então o texto. Então, olha só, qual é a função principal desse texto? Função, pessoal, tá perguntando para que esse texto serve. Então, ele serve para explicar se a areia movediça realmente existe, tá? E esse texto é o quê? Ele é um artigo de divulgação científica, tá? Não é bilhete, não é poema, não é carta, não é conto, é um artigo. Agora, aqui no 3, a gente precisa ver sobre, né, porque aqui tá falando sobre as informações da arara vermelha. E essas informações, elas não estão separadas de novo por parágrafos. A gente vai precisar colocar parágrafo aqui de novo. E para isso, a gente vai usar a barrinha de novo. Então, dá um pause aí no vídeo para você ver que as barrinhas estão aqui. E são nesses lugares que nós devemos colocar o parágrafo. E é importante você saber que o parágrafo a gente precisa colocar sempre quando a gente vai iniciar uma frase e no início do texto também tem que ter parágrafo, tá bom? Agora aqui a gente precisa ligar, né? Então, olha só, sabendo que cada informação geralmente aparece em um parágrafo, separe com a barrinha as informações do texto, né? Isso aqui eu já expliquei, acabei de explicar agora. Aí a gente precisa ligar as informações do texto. Então, o primeiro parágrafo, ele conta aonde que a arara vermelha vive. O segundo parágrafo vai explicar do que a ave se alimenta. E por último, lá no terceiro parágrafo, a gente vai ter informação sobre a medida da ave e quanto ela pesa. Aqui a gente tem que pegar as palavras do quadro, né, e colocar nos grupos adequados. Então, palavras com CH, nós vamos ter salsicha, chapéu e lanche. Com NH, nós vamos ter sardinha, fronha e aranha. E com LH, nós vamos ter barulho, vermelho e espelho. Escreva mais duas palavras da mesma família de chuva, galinha e orelha. Então, olha só. Chuva, a gente tem chuvarada, chuveiro, chuvisco, chuvinha. Galinha, eu posso colocar aqui galinheiro, galinhada. Orelha, orelhudo, orelhão, orelhada, orelhinha. Acrescente a letra H e forme novas palavras. Então, galo forma galho, fica, ficha, tina, tinha, mina, minha, mola, molha, ceia, cheia. Vamos lá para a página 120. Observe as letras finais das palavras e sublinhe a palavra que não pertence a cada conjunto.
Então, aqui, ó, a gente tem canal, quintal, pessoal e degrau. Então, a gente vai sublinhar o degrau. Aqui a gente tem anel, chapéu, hotel e coronel. Nós vamos sublinhar o chapéu. Funil, barril, cobril e cantil. Nós vamos sublinhar o cobril, tá? Porque não pertence nesse conjunto aí. Aí, porque olha só, gente, aqui, ó, termina com L, tá vendo? Mas tem som de U. Funil termina com L, tem som de U. Barril termina com L, mas tem som de U. Cantil termina com L e tem som de U. Mas o cobril não termina com L. Ele até tem som de U, porque ele termina com U, mas ele não termina com L, então por isso que a gente sublinhou esse aqui, tá bom? E a mesma coisa nas outras, tá? Termina com L, só esse aqui que não, por isso que a gente sublinhou. E esses três terminam com L, só esse aqui que não, por isso que a gente sublinhou ele. Beleza? As palavras dos grupos terminam com o mesmo som? Sim, né? Olha só. Degrau, pessoal, quintal e canal. É tudo o mesmo som, tá? E essas palavras terminam com a mesma letra? Não. A letra L, ela pode representar mais de um som. É o que a gente acabou de ver anteriormente, né? Quando a gente coloca a letra L no final da palavra, ela pode representar o som de U, por exemplo, tá? Que é o caso aqui, ó, hotel, anel, coronel, quintal, canal, tá? Então, ela representa mais de um som. Escreva os nomes das figuras nos grupos adequados. Aí, nossa, já até me deu vontade de comer pastel, gente, só de ver esse pastel aí. Ó, L e U. Qual é a palavrinha que tem o som de U, mas na verdade é escrito com L? Polvo e pastel. E palavras com U, que realmente termina com U, a gente tem chapéu e troféu. Vamos lá agora para a página 121. Acrescente a letra H nas palavras em destaque e complete os espaços nas frases com as palavras formadas. Então, olha só. O cão sujou o chão da cozinha. O bico do tucano é enorme. Que bicho lindo! A capa da mala é feita de uma malha resistente. A vela iluminou a sala daquela casa velha. Bom, e com isso nós vamos finalizar então a página 121. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se você gostou, não esquece de compartilhar com seus colegas. E eu te espero para a nossa próxima aula amanhã. Até lá! Tchau!